E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa nossa segunda videoaula, que nós vamos tratar sobre a Revolução Francesa, porque lá na primeira nós tratamos das revoluções inglesas, não é isso? Então agora a gente vai continuar tratando das revoluções, só que agora é a Revolução Francesa. Bem, vocês devem estar sabendo também, vocês deve ser do conhecimento de vocês, que eu ministrei em sala de aula, que a Revolução Francesa ela tinha uma outra denominação, Revolução Burguesa, não é isso? E ela é considerado o acontecimento mais importante da história. Por quê? É nesse momento que tem fim a história moderna, que dá início à história contemporânea que nós estamos vivendo hoje. Então, posso dizer que a Revolução Francesa ela é um marco, tá? Na história contemporânea. Vamos lá. Para nós adentrarmos na Revolução Francesa, a gente precisa ter em mente o seguinte: o contexto. Que contexto era esse? A França ela era absolutista. O modelo de governo ainda era absolutismo, tá? E o rei era Luís XVI. A França estava dividida da seguinte forma. Se vocês conseguirem observar essa pirâmide aqui atrás de mim, ó, a França estava dividida em 3 estados. Até parece que eu estou escutando a voz de vocês dizendo assim: primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, o resto da população, burguesias, trabalhadores livres, etc. Tá? O que era que acontecia com esse terceiro estado? Era o mais penalizado na França, porque eles eram o que? 97% da população. E quando eles se reuniram em assembleia, a primeira assembleia, que foi chamada Assembleia dos Notáveis, foi para resolver a crise econômica que a França vivia. Qual foi a solução para eles resolverem esta crise? Cobrar mais impostos. E impostos de quem? Do terceiro estado, até mesmo porque o segundo estado era isento, o primeiro estado também era isento. Então os impostos sobravam para quem? Simplesmente para o terceiro estado, que era a maior parte da população. Eles se reúnem também em outra assembleia, chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Aí sim, vão reunir os 3 estados, tá? Porque na primeira assembleia só se reuniu quem? Os 2 estados. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, eles vão decidir que o voto deveria ser o quê? Por indivíduo. Porque vocês lembram como era o voto na França? Era voto por estado. E sempre o terceiro estado o quê? Perdia, porque o primeiro e o segundo se combinavam e o terceiro sempre perdia essa votação. Quando eles se reúnem nos Estados Gerais, eles pedem o voto por cabeça, por pessoa. Eles eram maiorias aonde? No parlamento. Então eles queriam o quê? Voto por deputados, que já eram maioria o terceiro estado, tá? Uma outra assembleia que aconteceu foi a Assembleia Constituinte, é quando o terceiro estado consegue uma constituição para a França. E é nesta constituição que eles vão criar o quê? Por isso tem o nome, Assembleia Constituinte. É nessa Assembleia Constituinte que nós vamos conhecer 2 grupos, girondinos e jacobinos. Quem eram eles? A burguesia. No caso, os jacobinos, a burguesia, e os girondinos, a alta burguesia. Tá? Um dos acontecimentos mais marcantes da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha. Eu expliquei isso para vocês na sala de aula, que foi o momento em que os franceses saíram em direção a Paris e tomaram a Bastilha, que era uma espécie de um presídio, onde eles guardavam também armamentos, e eles entraram lá, invadiram, saquearam, tá? Nesse momento começa também o quê? O período do terror. O que foi isso? É quando os jacobinos chegam ao poder na França e mandam aniquilar ou matar todas aquelas pessoas que são consideradas inimigas do movimento, inclusive o rei Luís XVI, que tentou fugir da França, foi pego e devolvido para Paris, e
quando ele chega em Paris, os jacobinos resolvem o quê? Decapitá-lo, tá bom? Esse período do terror, ele era liderado por quem? Pelos jacobinos, tá bom? Mas tem os girondinos que também o quê? Tinham medo eles tinham medo dos próprios jacobinos. O que é que eles fizeram? Os girondinos chegam ao poder, tiram Robespierre, que era o líder dos jacobinos. Inclusive o Robespierre é decapitado, tá? E os girondinos assumem o poder na França, beleza? Nesse contexto é que a gente conhece o que? O diretório. O que seria o diretório? É quando os jacobinos realmente, os girondinos chegam ao poder, e esse poder ele é entregue a Napoleão Bonaparte no ano de 1799, dando fim àquilo que nós chamamos de Revolução Burguesa ou Revolução Francesa. Tá bom, pessoal? Eu estou preparando uma atividade para vocês e eu espero que essa atividade chegue brevemente aí na mão de vocês, tá bom? O Titio vai preparar e vou mandar para vocês. Legal? No mais, um abraço e a gente se vê na próxima videoaula, que eu pretendo falar sobre iluminismo, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima.